Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Estamos vivendo uma terça-feira da primavera brasileira. Bem, hoje teremos no programa, receberemos Cristina Galerani, que é graduada em Letras com pós-graduação em Literatura Brasileira. Ela também atuou como conselheira tutelar por 2 mandatos e foi secretária de Assistência Social de 2005 a 2016. Desde 2017, atua como secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Piraquara. No bate-papo de hoje, nós vamos conversar com ela sobre vários temas, falar sobre a importância da cultura e como ela pode contribuir para o futuro da nossa cidade. Faltava esse tema para tratarmos na série que fizemos de entrevistas que vão servir de conteúdo para as perguntas que serão feitas aos candidatos a prefeito, que nos brindarão com sua presença nas datas que nós informaremos a você daqui a pouquinho. Você vai ouvir também da edição de hoje do Piraquara, 19 horas. Boletim Covid-19, como estão os casos na cidade de Piraquara. Tem início a campanha de poliomielite e multivacinação. Altas temperaturas geram pico de consumo de água e preocupam a Sanepar. A Polícia Civil do Paraná deflagra a operação contra uma quadrilha que tinha esquema de cirurgias bariátricas do SUS. E atenção, eleitor, disparo de mensagens em massa no WhatsApp é proibido pelo TSE durante as eleições de 2020. E você também pode denunciar. E a boa notícia, o nosso trabalho começa a dar seus frutos. Ontem, na reunião que tivemos, estiveram presentes 7 dos 8 candidatos a prefeito de Piraquara e que nos concederão entrevistas nas datas que divulgaremos daqui a pouquinho. O Piraquara 19 horas é patrocinado pelo Conexão Shop e pela Zooplan, Centro Médico Veterinário, e conta com a produção de Vitral Produções, Book Inc. e Calandra Produção de Conteúdo. Olha, hoje é dia 6 de outubro e, curiosamente, nós procurávamos aqui nas efemérides, né? E não é um dia, não é dia de nada hoje, né? Essa é a verdadeira questão. Ontem foi o aniversário da Constituição de 1988, temos ainda durante o mês de outubro a comemoração no dia 12, segunda-feira, de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, temos o Dia do Professor, mas hoje, dia 6, é dia do Piraquara, 19 horas. E é com essa alegria, com esse registro, que agora nós vamos acionar Camille Cogos e pedir a ela uma informação sobre como está a previsão para o tempo nos próximos dias aqui em Piraquara. Boa noite, Camille. Alô, Camille. Daqui a pouquinho a Camille participa conosco. Eu gostaria de dizer, então, que nós temos a confirmação da participação dos 7 entre os 8 candidatos a prefeito de Piraquara estarão conosco nesta bancada para trazer as respostas que o público quer saber sobre as suas plataformas de governo a partir do ano de 2021. Ficamos muito felizes porque ontem, às 18 horas, recebemos aqui os representantes de 7 dos 8 candidatos. Estiveram presentes entre os representantes 2 ou 3 candidatos a prefeito, né? Veio o Gabão, veio o Jean Galvão e esteve aqui também o candidato Mendes da Loja do PSOL, que tem a sua base eleitoral lá no Guarituba. Ficou definido que nós estaremos entrevistando os candidatos a partir do dia 13, ou seja, a partir da terça-feira que vem, já teremos a presença de um dos candidatos a prefeito de Piraquara. Será o Mendes da Loja do PSOL que inaugura essa série de entrevistas. Depois, no dia 20, nós teremos o Tielo, do PTC. No dia 27 do 10, o João Guilherme, do Solidariedade. No dia 3 do 11, o Valdir Negão, do PDT. No dia 5 de novembro, o professor Josimar, do PSD. No dia 10 de novembro, o Gabão, do MDB. E fechando essa série de entrevistas, está previsto para o dia 12 de novembro, o programa que terá a entrevista de Jean Galvão, do PSB. Cogitou-se também fazermos um debate entre os candidatos, o que seria muito produtivo, seria muito legal, seria um marco na história das eleições da cidade de Piraquara. Mas isso ainda vai ser decidido entre os representantes dos partidos
estamos à procura de um local e, se Deus quiser, vamos conseguir reunir esse pessoal todo para que tenhamos um grande debate para os postulantes ao cargo de prefeito da cidade de Piraquara. Já estamos com a Camille na ponta da linha? Alô, alô, Camille, boa noite. Oi, Camille, o que é que temos aí? Como é que vai ficar o tempo em Piraquara, por favor? Infelizmente, ainda não temos a Camille, nós vamos agora trazer uma informação sobre que a Secretaria de Educação está pretendendo que as aulas voltem no próximo dia 19. Há uma expectativa muito grande por parte de pais, por parte de alunos, e nós vimos que a última informação chegada agora à tarde dá conta de que a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação, ela está pretendendo retomar as aulas a partir do próximo dia 19 no Paraná. Mas é certo que haverá muita discussão ainda sobre como isso vai acontecer. Bem, como a Camille não está conseguindo contato conosco por essas questões cibernéticas que a nossa produção está resolvendo, nós vamos adiantar a entrevista com a Cristina Galerani, que é secretária de Cultura e Esportes do nosso município e que nos atendeu gentilmente para encerrar esse ciclo de pré-entrevistas e que serve de conteúdo para que possamos fazer as perguntas que o público quer fazer ou gostaria de fazer aos candidatos a prefeito que estarão sentados nessa bancada a partir da semana que vem. Boa noite, Cristina. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, especialmente nesse momento que a gente tem uma necessidade muito grande de divulgar a Lei Aldir Blanc, né, a Lei 14.017, e com certeza a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas agora. Bom, eu gostaria de conhecer, eu já conheci, já conversei com você um pouco, mas o nosso público gostaria de saber um pouquinho da tua história, se você é piraquarense, qual a sua relação com a cidade de Piraquara, para depois entrarmos nos temas que estão relacionados aqui e que são o motivo dessa entrevista. Então, a gente veio para Piraquara, né, minha família, meus pais e meus 3 irmãos, a gente veio para Piraquara em 84. Né? Meu pai é muito conhecido no município, o professor José Galerani, e foi professor durante muito tempo, diretor de escola do Romário Martins, outras escolas, e a gente, todo mundo casou aqui, os irmãos todos casaram aqui, eu também. Atuei como conselheira tutelar, que também me fez ser, além da filha do professor José, uma pessoa mais conhecida no município, né? A gente vinha conversando um pouco sobre isso, que às vezes a gente fica referenciado por alguém da nossa família. E depois desse período de conselheira tutelar, atuei no Estado, num programa o programa Fome Zero, né, ficou conhecido como o programa Fome Zero, um programa de segurança alimentar do Estado. E em 2005 passei a atuar na Secretaria de Assistência Social do município até 2016. Né? A gente fez a implementação do Sistema Municipal de Assistência Social, criou leis para isso, para constituir esse sistema, criou todas as unidades necessárias para que a gente tivesse um sistema robusto, como a gente tem em Piraquara hoje, nessa área, nessa política pública. E em 2017, o prefeito, o professor Marquinhos, me convidou para que a gente pudesse também pensar na política de cultura, esporte e lazer de uma forma mais sistêmica, trazendo um pouco mais a participação popular, e a gente também trabalhou nessa época, vem trabalhando nessa época, né, na implementação do Sistema Municipal de Cultura do município. Muito bem, seja bem-vinda. Então eu vou começar a entrevista pulando até, a primeira pergunta seria a respeito da lei Aldir Blanc, mas eu acho que ela pode ficar um pouquinho para depois. Eu gostaria que você nos dissesse como, na sua visão, já que você está à frente da secretaria já há alguns anos, você entende que a cultura e o esporte podem fazer parte de um processo de fomento, de desenvolvimento da cidade, para que a Piraquara possa ter, a partir dessas duas atividades, a cultura e o esporte, um melhor desempenho a partir também das novas administrações. Qual é a sua visão? Depois de 3 ou 4 anos à frente da secretaria, você sabe quais são as agruras, os atalhos, e a gente gostaria muito de ouvir
você a respeito disso para servir de condutor para essa nossa conversa até o final, mas começando com chave de ouro. Você dando a tua opinião sobre como a cultura e o esporte podem contribuir para o nosso desenvolvimento. Eu acho que é fundamental, né, a gente pensar especialmente falar primeiro da cultura, depois do esporte, mas é fundamental para o ser humano, né? A gente vive cultura, a gente produz cultura o tempo inteiro e é fundamental a gente olhar para isso como uma política pública, assim como o esporte, né? A gente tinha um desafio muito grande em ambas políticas, que era a questão de você criar infraestrutura, né? A gente não tinha em Piraquara um teatro adequado para a realização de espetáculos, então foi preciso construir esse teatro, criar espaços para que a gente pudesse descentralizar essas políticas, né, como o Centro de Artes e Esportes Unificados do Guarituba, que é o CEL, que quem não conhece precisa conhecer esse espaço, e Centro da Juventude também, que foi inaugurado em 2013, um espaço também que agrega atividades de cultura, de esporte, de lazer, e você criar essa estrutura também, pensando na descentralização para o esporte, de você ter espaços de lazer, espaços para a realização de atividades físicas, né? O parque foi muito significativo para o município e a gente precisava criar essa condição para quem mora na Vila Macedo, para quem mora no Guarituba, de ter esses espaços para prática, né, de atividade física, iniciação esportiva. Então, a gente tem trabalhado muito na questão da melhoria da infraestrutura, né? A própria Casa da Memória, né, que a gente gostaria muito de conversar um pouco mais sobre a questão da memória no segundo momento, você tem um espaço de guarda adequada de documentos, de acervo, fazer uma catalogação adequada para acervos e documentos e pensar que Piraquara tem um território gigante e que a gente precisa descentralizar as atividades, né? Você ter atividades no centro da cidade, única e exclusivamente, você vai beneficiar um único público, que não é o objetivo dessas políticas, né? Muito bem, Cristina. Eu gostaria de tornar essa conversa mais didática, no sentido das pessoas entenderem na prática, no seu dia a dia, como é que os investimentos em cultura e esporte podem trazer esse desenvolvimento. Você me dizia sobre a questão do esporte, o incentivo às pessoas a praticarem esporte, com isso vão ter mais saúde e vão acabar tendo uma melhor qualidade de vida, né? Na questão cultural, uma pergunta que está aqui é sobre se você acredita que Piraquara tem vocação para se tornar um destino cultural. Nós tínhamos a Festa do Carneiro, que foi, por vários motivos, abandonada, né? Nós tivemos em outras gestões festivais de música, né? Com a retomada das atividades, já que o setor de eventos está sendo muito prejudicado com essa pandemia, né? E visando já uma nova gestão daqui para frente, né? O que você acredita que poderia ser uma das bandeiras de Piraquara nessa área? Começando pela cultura. Podemos sonhar, por exemplo, com um festival de teatro? Podemos sonhar com um festival de música? Você acha isso pertinente ou está muito além da nossa possibilidade? Não, de forma alguma, é absolutamente pertinente isso. Inclusive o Festival de Teatro de Curitiba tinha colocado Piraquara, né, no seu calendário. Esse ano foi um ano muito atípico, mas a gente vinha desenvolvendo uma série de ações, né, uma série de eventos no parque, tentando criar um espaço para você mostrar todos os artistas municipais. Sem pensar muito na lógica de competição, mas de você ter mostras, né? Você democratizar mais os espaços, e o Parque das Águas ele vinha se caracterizando como esse espaço, o teatro também, né? Nós fomos muito bem atendidos pela produção do Festival de Teatro de Curitiba, que traria parte das apresentações do Fringe para Piraquara. Infelizmente a gente teve essa pandemia pela frente que nos atrapalhou um pouco, mas eu acho que é muito possível, e a gente criou dentro do Sistema Municipal de Cultura um programa que é um programa de fomento à cultura, que é fundamental para você fazer produção cultural, você incentivar a produção cultural, que você tenha isso, sabe, um programa municipal com fundo específico para isso.
como eu estava dizendo, a gente teve todo o recurso disponível nessa área, a gente utilizou para infraestrutura, grande parte para isso. A gente fez várias apresentações no CEL, no CJ, com parceiros que vêm de outros municípios através de leis de incentivo. Espetáculos que geralmente ficavam sempre muito no centro, a gente conseguiu levar para o Guarituba, para a região do Centro da Juventude. Esse é um tema interessante, eu queria só ressaltar que nós temos entre um dos objetivos, uma das questões que nós temos insistido e que faz parte aqui do nosso ideário, né, com a Fundação do Te Vejo, em relação à integração da cidade. Nós entendemos que não se pode mais considerar Piraquara uma cidade com três cidades dentro de uma, né? A área rural, centro e bairros e o Guarituba. Então, quando você cita o Guarituba, isso me faz, né, despertar para uma questão de que sempre colocado isso como uma questão muito importante. Não é só aqui, em várias cidades, né? Você tem muitas críticas a prefeitos, por exemplo, que cuidam só do centro da cidade. Curitiba sempre teve esse estigma, né? Tem os prefeitos, Jaime Lerner só cuidava da cidade e assim por diante. Aqui em Piraquara parece que isso está muito latente, é muito óbvia essa diferenciação, essa divisão, né? Há problemas aí em relação à BR que divide a cidade, há questões de acesso, que inclusive foram citadas ontem na reunião entre os prefeitos, né? Quando você cita o Guarituba, eu gostaria que você se detivesse um pouco mais sobre que tipo de ações podem ser feitas. Você pode citar o que foi feito, isso é natural, você hoje representa a situação, o prefeito que está saindo e que por sua vez apoia um outro candidato, mas eu gostaria muito de, além de você fazer o registro do que foi feito, do que você entende que deve ser feito de agora em diante para que nós possamos ter uma cidade mais integrada. Eu digo a você, e te pergunto, né? Você acha que as pessoas que moram no Guarituba, elas têm condições de frequentar o teatro aqui no centro da cidade, por exemplo? Você acha isso possível ou é necessário ter um teatro lá? A gente tem um teatro lá dentro do CEL, é importante reforçar isso. Então, legal. Os espetáculos que a gente apresentou no centro da cidade foram apresentados lá também. Mas é muito importante que a população do Guarituba, ela se aproprie desses espaços também, né? Como o Parque das Águas. As festas públicas, a gente fez questão de realizar no Parque das Águas e disponibilizar transporte para que as pessoas que não tivessem condição de vir, pudessem acessar o parque e desfrutar, porque ele é um bem do munícipe, né? Essa separação a gente não pode reforçar, a gente tem que criar estratégias de integração. Assim como a gente pode realizar shows, eventos ali, como a gente realizou em alguns espaços, como a Superintendência Regional do Guarituba. Mas é importante que a gente não tenha esses limites. Pode ser realizado na Macedo, pode ser realizado em todos os espaços do município. Claro que a gente teve um cuidado de destinar a maior parte das apresentações para o espaço do CEL, justamente para referenciar aquele espaço, beneficiar aquela população, e muitas vezes as pessoas que moram no centro foram assistir espetáculos lá. Então, isso é fundamental, sabe? A gente precisa romper com essa barreira que muitas vezes não é só da distância, né? Tem o imaginário, né? Tem alguns tabus, e as pessoas precisam conhecer o Guarituba, que é um bairro fantástico, está extremamente urbanizado, a gente tem melhorado muito na infraestrutura do bairro, então muitas vezes as pessoas que nunca pisaram lá ficam, poxa vida, tem dificuldade. E o que eu diria para você que às vezes a gente acaba ficando condicionado, né? Nós falamos só do pessoal vindo de lá para cá, mas nós precisamos ir para lá. Levá-los. Eu tive a oportunidade essa semana de acessar a cidade de Pinhais, fiz o caminho pela Betonex e vi o quanto aquilo tem de pujança econômica, é um movimento tremendo, uma situação que me deixou impressionado. Cultural, é impressionante. Mas, Cristina, para que a gente possa, porque senão meus amigos também vão me cobrar, né? A gente conversava agora há pouquinho, de que a Camille já está na ponta da linha, daqui a pouquinho a gente vai ouvi-la. Mas eu preciso fazer essa pergunta para você, porque envolve o esporte, né? Eu, como um amante do futebol, sou sincero em dizer, até para não ser
não faltar com a verdade, eu mais gosto de jogar do que jogo, né? Quem me conhece sabe disso. Mas sempre houve um grande problema em relação à integração, e a sensação que dá é de que o esporte junto com a cultura acaba sempre em segundo plano. É essa a sensação que as pessoas têm, e eu gostaria de ouvir de você essa opinião. Me parece que você tem uma verba limitada, ela acaba sendo dividida, né? E eu te pergunto, olhando para frente, tá? Você não considera que o fato de estar cultura e esporte, e mais o lazer ainda, juntos numa única secretaria, é prejudicial para o desenvolvimento de ambas ou das três? É importante que os próximos gestores façam essa análise, e o parâmetro que a gente tinha para essa análise é a questão financeira do município, né? Acho que pouca gente sabe, pouca gente comenta, mas o município de Piraquara ele está relacionado pela Confederação Nacional dos Municípios entre os 100 municípios com uma população acima de 80 mil habitantes e com maior vulnerabilidade. Então, se pensar no universo de um país, né, a gente está entre os 100. Então, óbvio que o gestor ele vai ter que fazer algumas opções. Vai ter que pensar no que é prioridade, né? No nosso caso, que a vulnerabilidade é muito grande, você tem quase que a totalidade da população acessando o sistema de saúde, necessitando de um sistema de assistência social muito forte, acessando as políticas de educação. Então, é evidente que são políticas distintas, cada um caminha né, dentro da sua perspectiva de implantação de sistema, mas de forma alguma o esporte foi renegado, né? Muito pelo contrário. A perspectiva de esporte é que a gente ampliou um pouco, né? A gente precisava garantir acesso à atividade física para a população, e as praças, os espaços de esporte e lazer, eles estão pensados nesse sentido. As pessoas poderem acessar um equipamento público, ter, através de um programa que a gente implantou, né, que é o programa Estação Esporte e Lazer, ter o acompanhamento de um profissional da área de educação física para orientação em exercícios funcionais e iniciação esportiva, né, com aulas de basquete. Mas eu te agradeço pelo registro que você está fazendo do que foi feito, tá? E eu gostaria que você dissesse, porque é importante para gerarmos conteúdo para as perguntas. Sim. Com os novos postulantes a cadeira de prefeito. Então eu só quero perguntar a você, para a profissional Cristina, independente da posição que você ocupa hoje, sim, se você considera que, e se você tivesse o poder, se fosse você a prefeita, né, ou a presidenta da Câmara, você sugeriria que se continuasse com esse modelo, agregando as 3 atividades em uma secretaria, ou você mudaria isso? Se eu tivesse que pensar o macro e tivesse que priorizar hoje a utilização de recursos, eu não criaria uma outra estrutura administrativa para você separar essas duas políticas. Eu acho que a gente, inclusive, precisaria você aumentar o número de profissionais para atuarem na ponta, e você ter a gestão feita da maneira como a gente faz, com diretorias distintas, diretorias de esporte e diretoria de cultura, sabe? E mais vale você ter um quadro maior de técnicos esportistas, de você ter profissionais de teatro, de artes, atuando na ponta para quem realmente precisa, do que você ampliar a estrutura administrativa, né? Ótimo. A não ser que a gente mude muito, que Piraquara consiga arrecadar mais, que você tenha uma mudança no cenário financeiro que se dê ao luxo de fazer essa distinção. Seria perfeito, mas nós não estamos nessa condição. Então, se fosse gestora hoje, eu não faria essa separação. Ótimo. Obrigado pela tua posição. Isso vai ser muito importante para balizar as perguntas que nós faremos aos candidatos a prefeito a partir da semana que vem. Eu quero fazer um registro aqui em relação ao esporte, né? E que tem um poder muito forte, tem uma capacidade de transformação sensacional. Mas faço aqui um apelo, não é nem uma crítica, um apelo. Se nós queremos uma cidade integrada, o esporte é um dos melhores caminhos. E nós não podemos ter, por exemplo, campeonatos de futebol sem times do Guarituba, sem times da área rural. É preciso que as políticas públicas pensem nisso e fomentem para que as pessoas se integrem, para que os jogos aconteçam aqui no estádio, para que aconteçam lá no Guarituba, que lá tenha um estádio, para que nós possamos ter a efetiva e genuína integração.
Nós vamos dar um tempinho agora nesse papo gostoso com a Cristina Galerani, que é a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, e vamos saber se já temos a conexão com a Camille e se ela vai poder nos falar a quantas anda o tempo em Piraquara e o que podemos esperar dele. Boa noite, Camille. Boa noite, Emerson. Acredito que agora está conectado, está tudo certo. Então, previsão do tempo para os próximos dias. Como vocês podem ver, altas temperaturas já nessa terça-feira e grandes variações ao longo da semana. Vamos ter aí mínimas de 11 graus e máximas de 34 graus aqui em Piraquara. Inclusive, essas altas temperaturas têm gerado grande preocupação na Sanepar, Emerson. Isso porque o consumo de água tem aumentado muito nesses dias por conta do calor. Em Maringá, por exemplo, eles tiveram um pico de 20% de aumento de consumo. Tanto que em alguns bairros aí de todo o Paraná houve o desabastecimento, porque você junta o aumento do consumo com os baixos níveis das barragens e acaba faltando água. Então a Sanepar até orienta para que as pessoas sejam conscientes nesses dias. A gente sabe que está muito calor, que está difícil, mas continuar tentando economizar, porque ao que tudo indica, a nossa primavera vai ter uma média abaixo do esperado de chuvas e temperaturas muito altas, Emerson. Bem, nós temos que falar sobre o Covid também. O relatório sempre sai às 17 horas e eu gostaria de saber de você sobre qual é o placar de hoje em relação à pandemia e ao Covid-19. Ok, Emerson. Como sempre, vamos estar aí pelas notícias boas. O número de casos recuperados em Piraquara de Covid-19 é de 2.159. Já de descartados é de 6.767. E desde o começo da pandemia foram registrados aí 89 óbitos em Piraquara. Até o momento, no mês de outubro, nós tivemos 85 novos casos e 3 óbitos. Como a gente gosta sempre de ressaltar em cada programa, a gente está caminhando para o fim da pandemia, mas todo mundo precisa tomar os devidos cuidados, manter a segurança, justamente para que a gente não volte a ter um aumento de casos, Emerson. Pois é, e você falou bem, né? A gente não pode relaxar, essa pandemia mudou os nossos hábitos radicalmente, mas existem hábitos que não podem ser mudados. Quais são eles, Camille? Então vamos lá. Os hábitos que não podem ser mudados lavar muito bem as mãos, higienizar todas as coisas que entram em casa e manter a vacinação em dia, Emerson. Afinal de contas, mesmo com a pandemia, né, nós temos aí outras doenças que acabam acometendo todo mundo e que a gente precisa manter a vacinação em dia para justamente não ter novos surtos de outras doenças junto com a pandemia. Tá legal, olha aí. Então temos a multivacinação. Agora há pouquinho eu falava aqui também, Camille, de que a Secretaria de Saúde parece que vai autorizar a volta às aulas com todo cuidado a partir do dia 19 desse mês. Você tem mais notícias aí também e que tem a ver, deixa eu ver aqui, o assunto que eu tenho agora é em relação à imunização. Você já falou, né? Eu acho que você tem uma informação aí a respeito também dos acidentes. Afinal de contas, conseguimos um retorno da Polícia Rodoviária Federal sobre a quantidade de acidentes registrados na nossa duplicação da avenida da rodovia João Leopoldo Jacomel. Nós temos levantado essa bandeira aqui que fala a respeito do fato de que ainda não conseguimos iluminar a rodovia. E há ali ainda um grande número de situações que precisavam ter sido terminadas pela concessionária, pela empresa que ganhou a concorrência, e isso não aconteceu. O mais grave de todos é que a nossa rodovia está no escuro, e isso também gera problemas. Mas esse é um assunto que daria conteúdo para um programa inteiro. Por enquanto, a Camille vai trazer aí quais foram os dados que nós coletamos junto à Polícia Rodoviária Estadual, Camille. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária, em 2017 nós tivemos 132 acidentes com 1 óbito e 71 feridos. Já em 2018, o número de acidentes foi de 136, com 10 óbitos e 94 feridos.
Em 2019, a quantidade de acidentes foi de 127, com 7 óbitos e 98 feridos. E até 24 de setembro, que foi quando o batalhão enviou os números para a gente, em 2020 ocorreram 52 acidentes, com 4 óbitos e 43 feridos. A gente fazendo o levantamento desde 2017 até setembro, ali finalzinho de setembro de 2020, nós tivemos 447 acidentes somente na rodovia Leopoldo Jacomel. Então, só com esse número já dá para perceber a importância de se colocar a iluminação naquele trecho que ainda não tem, porque realmente aquela escuridão é um agravante ali para o motorista, acaba dificultando ali a pilotagem. Bem, esse assunto, como eu disse, vai ser tema de um programa inteiro daqui a pouco, né? E vai também servir de conteúdo para fazermos perguntas sobre quais são os planos dos novos candidatos a prefeito para essa situação. Afinal de contas, nós gostaríamos que a administração atual terminasse o trabalho, seria fechar com chave de ouro a administração que foi feita, com muito asfalto, com muitas obras. Uma das representantes da gestão atual está aqui ao nosso lado falando sobre os temas que foram implantados, os projetos que foram implantados na área da cultura e do esporte e do lazer. Eu quero saber se temos mais alguém na ponta da linha. O João Garcia já está na linha, ainda não. Piraquara Sincera também não. Então vamos prosseguir com a nossa entrevista com Cristina Galerani. Ela é secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município de Piraquara, e nós estávamos falando sobre os desafios que os novos prefeitos terão a partir de um assunto que ela domina e que é apaixonada, sem dúvida, pela maneira como ela fala. Bem, eu tenho ouvido falar, e nós também já citamos isso nos programas anteriores, e ela vai nos explicar agora o que raios é essa lei Aldir Blanc e que tipo de benefício ela pode trazer a quem está envolvido com a cultura em Piraquara. Cristina, por favor. Então, a lei Aldir Blanc, ela foi uma conquista da classe artística, que praticamente desenhou essa lei, né, e apresentou para os deputados e para os senadores. É uma lei que presta um auxílio emergencial para os artistas que foram os que mais sofreram nesse período de pandemia pelas medidas de isolamento que foram adotadas, e ela prevê 3 eixos, né? 2 deles a gente vai executar diretamente no município, e cabe ao Estado também a realização da inscrição, cadastro e distribuição da renda emergencial, né, que se confunde um pouco com o auxílio emergencial, porque os mesmos valores, e inclusive quem recebeu o auxílio emergencial não pode receber a renda emergencial. E o Estado está com o cadastro aberto, né, através do SIC Cultura até o dia 14 agora de outubro. Tem tido uma baixa procura para renda emergencial justamente porque as pessoas já haviam sido beneficiadas pelo auxílio emergencial. E cabe ao município de Piraquara e todos os outros municípios, essa lei tem esse caráter muito interessante, que é fazer a distribuição do Fundo Nacional de Cultura para todos os municípios, para os menores, para os maiores. Então, todo município vai receber esse recurso caso faça adesão, e no nosso caso nós fizemos adesão e recebemos, já está na nossa conta, R$790 mil, né, para execução do subsídio mensal para os espaços culturais, né, coletivos, microempresa, voltadas para a área de cultura e que tiveram perdas por conta do isolamento. Então, a gente está fazendo o cadastro, fez agora uma prorrogação de prazo para até dia 14 também. A gente abriu o cadastro, ficou 30 dias aberto, e a gente teve que estender um pouco o prazo, porque a gente havia ainda a possibilidade de atender outros espaços culturais, né? E é importante falar um pouco desses espaços culturais, porque as pessoas às vezes não se reconhecem como produtores culturais, né? Nesse caso, a gente pode beneficiar artesão também,
cine-teatro, pessoas que trabalham com dança, com música, trabalham, vários coletivos que trabalham na área de cultura, na questão de cultura popular, comunidades de terreiro, né, quilombolas, que mantêm também, preservam a cultura, eles podem ser beneficiados. Então, no nosso chamamento está discriminado todas as categorias que podem ser beneficiadas. A gente está à disposição na Secretaria para auxiliar nesse cadastro. Algumas pessoas não estão muito familiarizadas com esse processo de fazer inscrição para captar recurso público na área de cultura. Então a gente tem uma equipe trabalhando, dando apoio à população nesse sentido. A gente disponibilizou o telefone da Secretaria o tempo inteiro fazendo contato com as pessoas. E até dia 14 a gente recebe essas inscrições para o subsídio. Ele vai auxiliar esses espaços na manutenção de água, luz, telefone, tudo aquilo que as pessoas deixaram de ter condição de custear por conta de perder alunos, né? Escolas de música, de dança, que tinham um quadro de alunos e foram impedidos de trabalhar. E elas vão poder agora receber 3 parcelas que variam de R$ 3.500, R$ 7.000 e R$ 10.000. A gente vai fazer uma análise, né, de acordo com o custo operacional desses espaços, o quanto que ela teve de perda efetiva, né, nesse período, para que a gente possa fazer destinação e enquadrar numa dessas faixas, né? Deixa eu ver se eu entendi, Cristina. Então esse é um auxílio emergencial. Auxílio a lei emergencial vai fazer com que esse pessoal que está com problema para pagar, como você disse, a conta de luz, de água, de telefone, que não pôde trabalhar, aliás, é um segmento que mais foi atingido, mais foi atingido por essa pandemia. Então este dinheiro, essa ajuda, ela não tem a ver com um projeto novo. Não, a pessoa vai comprovar que ela está com a conta negativa, ela teve despesas, ela está passando por dificuldades, vai, a partir desse cadastro e dessa documentação, demonstrar que ela é de fato artista e que foi prejudicada, e haverá um comitê que vai fazer uma análise e um julgamento disso e liberar o dinheiro. É por aí? Isso, exatamente. A gente tem também, né, pelo decreto que regulamentou essa lei, a gente faz uma consulta ao Dataprev, que tem vários bancos de dados. A gente vai submeter esse cadastro a esse sistema da Dataprev e verificar se todas as informações prestadas, né, pelo proponente se enquadram nos critérios para recebimento desse subsídio. Serão 3 parcelas, é importante reforçar isso, e serão pagas agora, a partir de outubro, novembro e dezembro. Por quê, Emerson? É importante a gente falar isso. A lei está vinculada ao decreto legislativo número 6 de 2020, que trata da calamidade a nível nacional por conta da pandemia. Então, o município tem que operacionalizar essa lei até o dia 31 de dezembro. Então nós precisamos destinar esse recurso até 31 de dezembro, caso contrário esse recurso retorna, né, para um outro fundo, para o fundo estadual. Você tem ideia de quantos profissionais nós temos radicados em Piraquara e que podem se tornar aptos a receber esse dinheiro? Então, hoje várias pessoas poderiam, mas nem todas. Muitos artistas, eles continuaram com a sua produção, não tiveram dificuldade. A gente tem contactado todos eles, tem ampliado a relação com o próprio Conselho de Políticas Culturais. A gente ampliou aceitando outras pessoas nesses grupos para discussão, e a gente fez a divulgação muito grande, boca a boca, teve visitando, por exemplo, estúdios de tatuagem podem ser contemplados. Então a gente pegou uma relação do desenvolvimento econômico, visitou todo mundo, e a gente conseguiu nesse período 28 inscrições. A gente tem a possibilidade de beneficiar 37 espaços culturais. Por isso a gente estendeu o prazo para continuar e reforçar. Por isso te agradeço mais uma vez a importância da gente estar falando sobre isso aqui. Eu conheço um dono de centro de eventos, um local que recebia pessoas para fazer suas festas de aniversário, enfim, festa de 15 anos e tal. Esse perfil de profissional pode se habilitar também? Sim, a gente tem alguns inscritos também, que tem um centro de evento e que desenvolve alguma atividade cultural nesse espaço também. Isso é importante.
Entendi. Tem uma vinculação com a questão cultural. Né? Além desse auxílio emergencial, a Lei Aldir Blanc ainda ela tem prazo de validade, então até o fim da calamidade. Após isso, os planos de incentivo a projetos de cultura, eles têm uma outra forma de... um outro trajeto. Eu só preciso complementar, porque assim, além do subsídio, a gente tem um eixo que é sobre o fomento também, né? E o município lança o edital do fomento agora nos próximos dias. Como a gente tem um prazo curto, né? A gente tem até o dia 31 de dezembro para fazer a destinação, o nosso conselho municipal e a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura decidiu por um chamamento para premiação, por trajetória de artistas, né? Então, pessoas que desenvolvem trabalhos maravilhosos no município, que são reconhecidos, que têm uma relevância, essas pessoas vão se inscrever, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, e também vão poder captar recurso, né, para que tem a sua trajetória artística reconhecida. Esse chamamento a gente lança agora na próxima semana, muito provavelmente, fica aberto em 30 dias e a ideia é fazer essa premiação. Outra coisa importante do subsídio, ele prevê que esses espaços culturais, eles prestem conta, né, obviamente, vão prestar conta desse recurso recebido, e também que eles desenvolvam uma contrapartida, né? Isso é muito importante falar. Então, uma entidade, por exemplo, que trabalha com música, ela vai ter que ofertar uma atividade preferencialmente para alunos da rede pública ou de espaços públicos. Então, a gente, sempre que a pessoa faz inscrição, a gente tem orientado sobre isso, a gente tem reforçado muito os aspectos da lei, do decreto e do próprio chamamento para que as pessoas fiquem bem atentas com relação a isso. Muito bem. Você falou sobre uma questão de captação, né? Nós temos visto aí, em função do governo Bolsonaro ter batido muito nisso, a questão da Lei Rouanet, a captação, muito pouca gente entende como isso funciona, né? Há uma crítica evidente e com bastante argumento, né, sobre a questão de grandes artistas terem se beneficiado dessas leis. Mas a questão é que a maioria dos artistas passa por dificuldades. Né? É como um jogador de futebol, são muito poucos, se não me engano 2% aqueles que são milionários ou que têm salários acima de 50 mil reais. A maioria é carteira assinada, ganha salário mínimo, um pouco mais do que isso. E com os artistas não é diferente. Os globais são uma coisa, e até mesmo os globais muitas vezes têm mais imagem do que dinheiro no bolso. Mas eu ia perguntar justamente sobre como a iniciativa privada pode contribuir com a cultura, o esporte e o lazer na nossa cidade. Mas esse tema a Cristina vai responder daqui a pouquinho, porque nós estamos na ponta da linha com o João Garcia. A participação do João Garcia sempre vai trazer algo inusitado, alguma informação que contribua para o momento em que nós estamos vivendo. Como esse programa foi criado num momento de eleições, ele tem trazido informações que são úteis à nossa compreensão, à nossa persuasão, ao nosso entendimento sobre o momento que estamos vivendo. Na semana passada, muita gente ficou admirada com o fato de que Piraquara faz divisa com 4 municípios, né? Muita gente lembra de São José dos Pinhais, Pinhais e 4 Barras e se esquece de Morretes, que a divisa é através da Serra do Mar. E hoje ele vai trazer uma outra informação curiosa sobre como devemos chamar a primeira-dama quando o prefeito é uma mulher. Esse é um dos assuntos que o João Garcia traz para nós agora. Boa noite, João. Uma pena que você não pode ouvir, nós não temos retorno aí. Não tem problema. O João está sem áudio, João. Nós precisamos ver se você ativa o teu áudio aí no teu computador. Daqui a pouquinho o João volta. Eu vou continuar com a Cristina aqui com a informação sobre essa questão da captação de recursos, Cristina, porque a iniciativa privada também tem a sua função, né? Nós temos aí uma legislação inteligente a respeito disso, as pessoas confundem muito o dinheiro que de fato é público, porque eu como empresário acabo decidindo que uma fração daquilo que eu pagaria como imposto, eu destino para um projeto que me agradou, que é da minha cidade, que tem uma função social ou de cultura.
Então, me parece que você, na tua última fala, disse que a Lei Aldir Blanc também permite essa captação por parte das empresas. Como isso funciona? Nesse caso, a captação é para pequenas empresas, a gente não está falando de grandes empresas, né? A gente está falando de microempresas que podem captar e que demonstrem realmente que tiveram perdas em razão do processo de isolamento, né? Mas eu gostaria, você tinha antes da interrupção, perguntado com relação a como as empresas podem contribuir, né? Eu acho que a lei de incentivo à cultura ela é uma lei muito importante, assim como você tem a mesma lei no mesmo formato para o esporte também. Então, essa responsabilidade social das empresas é fundamental. Eu até gostaria de sugerir, né, se vocês pudessem convidar uma entidade do Guarituba que presta um serviço fantástico, de muita qualidade, né, que é a Associação São Roque, e eles mantêm todo o projeto através de lei de incentivo. Então, os empresários se sentem muito satisfeitos de poder ver mais de 180 crianças tendo contato com música clássica, com instrumentos como violino, violoncelo, cantando, fazendo apresentação no Guaíra, no Teatro Guaíra, crianças que moram na região mais vulnerável de Piraquara poderem, através de um projeto que é financiado com recurso público, de renúncia fiscal, mas é um recurso público, a gente precisa falar sobre isso, né, que é um recurso público, e a empresa poder dizer, eu quero patrocinar esse trabalho porque eu acredito, porque eu confio. Então é muito importante que a gente desmistifique um pouco, né? A lei de incentivo ao esporte, ela beneficia projetos incríveis e pouquíssimos artistas, grandes artistas, é menor, muito mais se fala coisas sem serem verdades do que de fato acontece. E como a gente tem portais de transparência que a gente pode verificar, você pode entrar lá e ver, a lei de incentivo ao esporte, quais os projetos que ela vem patrocinando, a lei de incentivo à cultura, quais os projetos que ela está patrocinando, né? Isso é muito importante. Que bom. Cristina, nós podemos dizer, por exemplo, quais são as empresas que mais contribuem em Piraquara? Nós sabemos que não temos um grande parque industrial, a nossa atividade econômica mais voltada para o comércio, né? Eu até não teria muito condição de falar sobre isso, porque elas fazem a destinação direto para esses projetos, né? E a gente, claro, a gente sabe, até não gostaria de mencionar assim, mas eu acho que a gente poderia instigar um pouco os nossos empresários do município a fazer essa contribuição, né? Sem dúvida. Sentido. E nós vamos estar aqui para trabalhar por isso, né? E tentando de todas as formas ajudar nesse processo. Daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão da Lei Aldir Blanc, porque me parece que ainda há muitas dúvidas, né? Ela é uma lei que vem num momento especial, é uma espécie de auxílio emergencial para o ambiente da cultura, dos artistas, das pessoas que de alguma forma trabalham com cultura, lazer ou esporte. Aldir Blanc é só cultura ou pode ser esporte também? Só cultura. Só cultura. Aldir Blanc é cultura. É um músico que não pôde trabalhar porque o barzinho estava fechado, é um pintor que não conseguiu expor as suas pinturas porque a galeria também estava fechada e assim por diante, né? Quero saber se temos João Garcia na ponta da linha. Temos sim. Alô, alô, João, boa noite. Está me ouvindo? Oi, João, pode falar. Infelizmente estamos sem sinal. O João Garcia fica para a próxima terça-feira. Ele trará essa informação a respeito de por que temos tantos candidatos a prefeito em Piraquara e nas outras cidades também. O problema é que houve uma mudança, uma mini reforma eleitoral e que acabou fazendo com que as coligações ficassem um pouco mais difíceis, tanto para vereadores quanto prefeitos. É uma coisinha um pouquinho complicada e que ele iria trazer para nós, mas vai ficar para a semana que vem. Ele também ia trazer essa informação que eu prometo trazer na próxima terça-feira sobre como devemos chamar uma primeira-dama quando a prefeita é uma mulher. É uma coisa curiosa, né? Quem tiver a condição de esperar, até terça-feira eu trarei a informação aqui através do João Garcia. Infelizmente hoje tivemos um problema técnico. Daqui a pouquinho eu peço ao Marcos e ao Ricardo que me digam se a Camila está na ponta da linha, se podemos complementar as informações que ela trouxe para a edição de hoje. Eu gostaria, Cristina, de complementar a tua fala agora, esmiuçando um pouco melhor a questão da Lei Aldir Blanc. Que você nos dissesse
de uma maneira muito didática, como você tem feito até agora, mas para reforçar realmente, quem é que tem direito a esse dinheiro e quanto é o valor que foi destinado a Piraquara para essa lei? Então, o valor total, né, que o município recebe é de 790 mil. A gente está fazendo um aporte de 160 mil desse montante total para o fomento, né, para o chamamento de fomento, e para o subsídio a gente tem essa possibilidade de destinar 3 parcelas de 3.500, 7 mil ou 10 mil reais. Isso vai depender do quanto foi a perda, né, de qual é o custo operacional para a manutenção do espaço. Tudo isso a gente consegue verificar através de um preenchimento do formulário padrão que o proponente tem preenchido para poder fazer essa inscrição. Nós podemos dar um exemplo bem mais concreto, vamos dizer. Eu falei do músico, vamos dizer. Eu sou um músico e moro em Piraquara e atuava em Piraquara, não sei se precisaria atuar aqui ou não, mas o barzinho que eu tocava fechou, certo? Eu tenho direito. Se você for um coletivo, você pode, né? Você geralmente não toca sozinho, você tem ali a pessoa que toca junto com você, o teu grupo, né? O teu grupo musical, todo esse grupo. Mas isso vai ser comprovado de que forma? Eu tenho uma foto, eu tenho o dono do bar que comprova que eu sou um grupo, mas eu não tenho um CNPJ desse grupo. Não precisa eu vou poder me habilitar. Você pode se habilitar. E grande parte das informações é por autodeclaração. Então você vai ter toda a sua responsabilidade de afirmar: eu tive de fato uma interrupção do trabalho do meu coletivo em função do isolamento social. Você vai dizer que sim. Você vai, o proponente ele vai poder dizer exatamente nesses formulários qual foi o prejuízo que ele teve, se ele teve prejuízo. O importante é isso, você não precisa ser uma instituição, você não precisa ter um CNPJ, né? Você tem coletivos que não têm a cultura, as pessoas que trabalham com cultura muitas vezes não têm esse nível de organização, né? Sem dúvida. E é muito difícil. Por exemplo, eu não posso cobrar que a comunidade indígena, que as pessoas tenham ali uma associação, uma fundação, não tem. E eles produzem cultura, eles são um coletivo fundamental. Vamos lá, eu sou um marceneiro e fabrico instrumento musical. Também tenho direito. Com certeza. Tá. Eu sou um pintor e, como eu disse agora há pouquinho, a galeria que eu expunha fechou. Também tenho direito. Em tese tenho direito. Tatuador. Um tatuador tem o direito. Sim. Um grafiteiro tem direito. Se ele teve perda, né? A gente precisa entender se essa pessoa teve uma perda por conta do isolamento, né? Tá legal. Só para completar agora essa questão, porque depois na fala final eu vou pedir de novo para você nos dar essa tua posição, nos dizer como é que você imagina, qual é o teu sonho para Piraquara. Nós temos filhos aqui, nós queremos o bem da nossa cidade. O que você teria para dizer ao futuro prefeito da cidade sobre como deveria ser o olhar dele sobre a secretaria que hoje você comanda, ou sobre essa área, ou essas áreas de educação, cultura, lazer e esporte? Mas isso vai ser daqui a pouquinho, porque eu estou na ponta da linha com a Camille. A Camille vai participar conosco mais uma vez para trazer uma informação que hoje movimentou os noticiários policiais da capital, inclusive, né? A respeito de uma quadrilha que tinha braços aqui na nossa região, como epicentro, me parece, desse golpe, o Hospital Angelina Caron. Alô, Camille! Oi, Emerson, isso mesmo. Amanhã foi bem animada. A gente teve aí uma deflagração de uma operação da Polícia Civil do Paraná sobre um esquema de cirurgias bariátricas pagas, só que feitas pelo SUS. Para quem não sabe, a cirurgia bariátrica ela é disponibilizada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde para pessoas que necessitem dela por questões de saúde, né? Mas essa organização criminosa, o que ela fazia? Ela vendia uma forma de furar a fila para o pessoal que já estava ali há 1, 2 anos na fila do SUS. E, como você disse, o esquema era muito grande. Aqui na região metropolitana, por exemplo, foram cumpridos mandatos em Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara e 4 Barras, e a capital também teve aí mandatos cumpridos. E não foi só no Paraná que a polícia
deflagrou a Operação Santa Catarina, na cidade de Rio dos Cedros, também teve mandatos, e a capital paulista e Taquarituba, em São Paulo, também foram cidades que tinham aí pessoas que participavam dessa organização criminosa que vendia cirurgias bariátricas, mas que as mesmas eram feitas pelo SUS. E nós obtivemos um depoimento do delegado Tiago Nóbrega, da Polícia Civil do Paraná, explicando aí de forma resumida como que começou a operação e como que funcionava o esquema. Já está aí o videozinho, acredito que o Marco já vai soltar aí na tela para gente. A operação aí, ela teve início há mais de um ano, investigação sob a responsabilidade da Decrisa, que coordenou essa operação, a doutora Aline Manzato, e durante esse período de investigação, ela conseguiu aí identificar um esquema criminoso envolvendo aí desvios de recursos públicos do SUS, envolvendo principalmente cirurgias bariátricas. Tá? Então, durante esse período de investigação, foi possível demonstrar aí a existência de uma organização criminosa, onde cada um dentro dessa organização tinha uma função, seja na captação de pacientes, essa captação era feita aí por intermediários, seja através do desenvolvimento de servidores dos hospitais, que acabavam furando fila de um procedimento aí bariátrico pelo SUS, que em média gira em torno aí de 2 anos ou mais. Ali no hospital alvo hoje, o procedimento girava em torno de 6 meses. Então, eles furavam a fila mediante pagamento que girava aí em torno de 3 mil, um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da pessoa. Eles furavam essa fila, pagavam por um procedimento que deveria ser gratuito, faziam a cirurgia e posteriormente se hospedavam em pousadas da região, para que depois aí de um período aí de 7 dias pudessem fazer o retorno. Então aí, como a gente pôde ver, Emerson, a operação ela envolvia um esquema muito grande. Ela envolvia servidores públicos que atuam dentro do sistema de saúde público, agentes externos que conseguiam arranjar número de celular, documento falso para as pessoas ali que pagavam para furar a fila, e até mesmo donos de pousadas, de hotéis, que daí participavam do esquema para a pessoa ficar hospedada ali pelos 7 dias para fazer o retorno que é necessário para esse tipo de operação, né? Essa organização criminosa ela vai responder por vários crimes, entre eles extorsão, falsidade ideológica, compulsão e uso de documento falso. E a Polícia Civil do Paraná pede para a população, para as vítimas dessa organização criminosa, que entrem em contato com o e-mail decrisa@pc.pr.gov.br para denunciar aí que foi vítima desse esquema que eles deflagraram. Muito bem, Camille. Obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho você volta com o sorteio da nossa bicicleta para o Dia das Crianças, oferecido pela Bicicletaria Maxac. É bom destacar, minha gente, que o Hospital Angelina Caron é uma referência mundial em vários segmentos, entre eles essa questão da operação da cirurgia bariátrica. E o hospital emitiu uma nota dizendo que não tem nenhuma participação nesse golpe, que teria envolvido mais de 10 milhões de reais, pode ter envolvido médicos, pessoas que faziam essa habilitação e furavam a fila. O próprio hospital disse que fez 2 boletins de ocorrência que estão registrados na delegacia, provavelmente de Campina Grande do Sul, e quando teve indícios de que alguma coisa errada estava acontecendo, esses boletins de ocorrência são antigos já, e provavelmente a partir deles é que a Polícia Civil, num belo trabalho, acabou descobrindo e desbaratando essa quadrilha. Na nossa fala final, agora da Cristina Galerani, nós vamos pedir a ela, como sempre pedimos aos entrevistados que estiveram aqui nesses pré-programas, nas pré-entrevistas que gerarão conteúdo para os prefeitos que estarão a partir da semana que vem nos concedendo entrevista, nós pedimos para ela fazer essa consideração final, Cristina, dizendo, a partir da experiência que você já tem, como é que você gostaria de ver uma gestão atuando a partir do ano que vem, especialmente em relação às políticas de cultura, esporte e lazer? Por favor.
A gente acha muito importante, assim, toda a construção de política pública, ela ter a participação popular, né? Então, o governo bom é governo que tem participação popular. A Constituição, né, que fez aniversário ontem, ela trouxe um mecanismo, né, de participação muito efetivo, que é através dos conselhos, né? E isso a gente tem na Secretaria de Cultura hoje, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, Conselho do Patrimônio Cultural e Natural, que Piraquara é fantástico nesse sentido, e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Cada política tem vários conselhos e várias instâncias de debate com a população que delibera sobre a execução de política pública. Então, eu trago aqui, talvez, mais do que a minha opinião, mas um pouco do que a gente vem discutindo nesses espaços, né, de representação popular. Uma coisa importante, que a gente olhe para a cultura também como um fator determinante para o desenvolvimento do turismo, né? A gente sabe que o nosso município ele tem essa característica muito forte. A gente tem um patrimônio natural riquíssimo, lindo, maravilhoso. A gente vem trabalhando para apresentar o nosso patrimônio cultural de uma maneira muito mais adequada, muito mais organizada, sistematizada, e isso, rapidamente falando, a gente vai inaugurar agora a Casa da Memória refeita, né? Ela foi reconstruída praticamente, e será um espaço de visitação. O Centro da Memória Ferroviária é um espaço importante para a gente conhecer essa história. Então, a gente tem que olhar para a cultura nisso que ela traz, de identidade para essa população, para uma cidade da região metropolitana que muitas vezes acaba perdendo um pouco da sua história, e a gente precisa criar essa identidade cultural do nosso município. A gente tem uma cultura riquíssima, tem uma história muito boa, muito linda, muito importante de ser contada, né? E também pensar na cultura para o desenvolvimento econômico, né? É fundamental isso, né? A gente visita cidades como a Lapa, por exemplo, que é uma cidade histórica, você vai conhecer os espaços culturais, você tem praças, a cultura ela tem esse papel também de atrair as pessoas, né? E o esporte da mesma maneira. Muitas pessoas procuram Piraquara para andar de bicicleta na área rural, para desenvolver algumas práticas esportivas que são muito beneficiadas aqui, como a questão do hipismo. Então, são várias áreas, né? A questão do montanhismo em Piraquara é muito forte, né? A gente tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do Departamento de Turismo, fazendo um trabalho lindo, um trabalho muito relevante no município. A própria lâmina d'água das represas, né? Que nesse momento a gente até é ruim pensar nisso, mas que a gente vinha discutindo com a Confederação de Canoagem, para que a gente pudesse fazer uma exploração tanto na questão esportiva, né, que existe um interesse muito grande da Confederação no nosso município, mas também na questão do turismo, né? Então a gente tem um cenário fantástico para desenvolver, e a gente precisa olhar para a cultura nesse sentido mesmo, né? Como um fator de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico para o nosso município. Muito bem. Muito obrigado, Cristina, pela tua presença, por ter tido a gentileza de atender o nosso convite. Um bom final de mandato para você, e que nós tenhamos aí a possibilidade de que isso, tudo que você nos ensinou hoje aqui, possa ser praticado pelo novo prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, e com isso nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, nesta terça-feira, dia 6 de outubro, mas não sem antes ouvir a Camille Cogos com o sorteio da bicicleta, que vai presentear uma criança por conta do Dia das Crianças no próximo dia 12. Já tem o nome aí, Camille, por favor? Vou sortear ele ao vivo aqui, ó, Emerson. Vou até aqui filmar para depois postar no nosso Instagram. Vamos lá, já tá com a fotinha aqui. Sortear. E foi o arroba, o primeiro aqui que saiu foi nós mesmos, então eu fiz outro aqui. Foi o arroba Santos_Rô. Acho que é ela. Santos_Rô. Que marcou a Biaf.Santos. Então, parabéns. Você, usuário Santos_Rô, foi você que ganhou a bicicleta. Muito bem, valeu, Camille. Obrigado pela participação. Lembrando que na próxima terça-feira iniciaremos a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Piraquara. Dos 8 candidatos, apenas, infelizmente, a Carla Montanarim
não estará presente, não participou da reunião em que foram sorteadas as datas e que, portanto, na próxima data, terça-feira que vem, dia 13, estaremos recebendo o Mendes da Loja, candidato do PSOL, para trazer as informações sobre a sua plataforma de governo, o que ele pretende para Piraquara. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem.